Ok. Esse aqui é o nosso segundo encontro, né? Desses dois que a gente tinha programado para esse projeto, né? De devir tradução da psicanálise, pensar em conversação. E nós estamos comentando dois capítulos de introdução a uma poética da diversidade de Eduardo Glissant. É, é como uma espécie, vamos pensar que é uma iniciação à leitura, né? Eu tento ser cada vez menos pretensiosa para poder me dispor a ler os autores de fato, acompanhar o que eles estão dizendo, né? Quando a gente fica muito sabido, né? Fica achando que sabe muito, aí a gente acaba não lendo. Então, eu gosto de me colocar assim numa posição um pouco mais de bom, me conta aí o que você tem para nos dizer, Gleison, né? E é o caso desse segundo capítulo, né? Ele já tinha falado da priorização, e esse capítulo que na verdade, é uma palestra sobre línguas e linguagens, né? Tem tudo a ver com aquilo que a gente vem trabalhando. Então, nesse primeiro encontro, entramos nesse arquipélago do pensamento que propõe Glissant. E a ideia de criolizar e a sua diferenciação com a mestiçagem. Isso ficou reverberando para mim. Especialmente quando a gente foi trabalhando a questão da interpretação analítica. Como esse é um grupo assim misturado entre psicanalistas e gente que não é exatamente da psicanálise, mas está mais envolvida com a tradução, então a gente vai sempre passando de um campo para o outro, né? E entendo que com essas primeiras reflexões, o que a gente está fazendo apenas é rozar, né? Passar de leve nessa filosofia complexa que é o pensamento de Glissant. Hoje vamos para o segundo capítulo, e, e ele vai começar dando duas advertências que eu acho maravilhosas. A primeira é a repetição, que constitui uma forma de conhecimento no nosso mundo, né? A repetição é um tema muito caro, né, para a psicanálise. E eu fiquei pensando, bom, que repetição será essa, né? Ele diz que é repetindo que começamos a ver os indícios de uma novidade que começa a aparecer. E a outra advertência é sobre o lugar comum. E não é como as ideias, como a gente pensa, né? O lugar comum são essas ideias preconcebidas. Isso aqui é um lugar comum. Não. O lugar comum é apresentado como um lugar. E ele depois pluraliza, né? Fala de lugares comuns, onde um pensamento do mundo encontra um pensamento do mundo. Como, por exemplo, e aí ele ilustra, né? Ele às vezes tem essa gentileza, né? E tenta ser pedagógico, né? E colocar alguns exemplos. Ele diz assim, como reencontrar, né, uma ideia, né, sob uma outra forma. Então, você vê uma ideia no jornal e ela aparece produzida em um contexto diferente por alguém com quem não temos nada a ver. Então, ele começa a falar nesse capítulo da literatura. No anterior, ele não estava falando da literatura, ele falou é, é, dessa divisão Mesoamérica, Neoamérica. Aí depois foi falar das culturas otávicas, das culturas crioulas, era como uma coisa mais geral, né? E agora ele começa, já entra na questão da literatura. O Glissant, ele é escritor também, né? Ele faz muitas coisas, né? Entre outras, se dedicava à questão da literatura. Eu, de literatura, nada sei, né? Sou leitora, né? Mas não sei nada de literatura, nem de crítica literária.
E aí eu me encontrei um Glissando falando de literatura, para mim, que não sou da área da literatura, né? De uma forma muito, muito interessante, uma perspectiva realmente que me impressionou. É, e ele fala da literatura e o seu objeto maior. Qual seria o objeto maior da literatura? Seria isso que ele chama de caos mundo. E aí temos essa forma de trabalhar dele, que me lembra muito Deleuze e Guattari, que é uma espécie de uma trajetória que vai introduzindo conceitos. Então, o conceito de caos mundo, né? Ele vai introduzindo conceitos. Essa é a trajetória, se conforma dessa maneira. Assim como ele falou de repetição, de lugares comuns, de caos mundo. E eu acho muito importante não perder de vista que, pelo menos a leitura que eu estou fazendo de Glissant, é a de um pensador que fala da nossa atualidade. Mesmo que ele faça referência a coisas longínquas, né? Como essas literaturas que ele começa a mencionar. Ele diz que a literatura não se produz em suspensão. Não se trata de algo suspenso no ar, né? Ou produto, sei lá, de uma moça que vem, né? Ela provém de um lugar, a um lugar incontornável da emissão da obra literária. E aí, deixa eu fechar aqui o atrapalhador, né? É, e essa missão, esse lugar incontornável da missão da obra literária, ideia de lugar, né? A gente também observa ou percebe como Lisandro faz uso das metáforas geográficas. Mas em nossos dias, a obra literária convirá tanto mais ao lugar, quanto mais estabelecer uma relação com esse lugar e a totalidade do mundo. Aí a gente encontra uma ideia fundamental sobre isso que ele pensa sobre a literatura. Então, temos a totalidade do mundo, que ele diz que me parece ser uma forma. Perdão, isso é o que digo. Essa totalidade do mundo, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, não é uma universalização. E a segunda coisa que eu queria dizer dessa apresentação que ele faz da literatura, esse objeto maior que é o caos mundo, e aí isso implica a totalidade do mundo, é que é, ele é um fio condutor, que é o que vai nos levar para a questão da tradução. Ele disse que ele escreve em presença de todas as línguas do mundo. Então, aí a gente vê que pensar descrever na presença de todas as línguas do mundo já nos tira de cara dessa ideia da universalidade, do universal. E aí ele diz, os grandes livros, né, que seriam os que marcaram o início das comunidades humanas, é neles que se encontra o grito poético. Ele vai a falar do tal do grito poético. E traz de novo a ideia de comunidades atávicas, né? Lembram que a gente conversou no encontro anterior das comunidades atávicas e das comunidades compósitas, né? Que são as que são produto da criolização, mas não como uma dicotomia, mas como uma espécie de uma que gera a outra que teria gerado a uma, né? A gente pode pensar mais numa ideia, numa estrutura moebiana para pensar essas comunidades atávicas e essas comunidades compósitas. Acho que é mais pertinente, mas a gente pode discutir isso também. Então, esses grandes livros, né, das comunidades atávicas, que são aquelas que têm uma gênese, que têm a origem, né? A origem.
a criação e a filiação, né? E o elo contínuo do presente com essa gênese. Então, como se elas estivessem ligadas a essa gênese o tempo todo. E aí, pensando um pouco nas ideias de Deleuze e Guattari, na ideia do tronco em relação ao rissoma, né? Da estrutura de tronco em relação à estrutura de rissoma, a comunidade atávica seria aquela do tronco, né? Que tem filiação, tem origem. Vejam que essas comunidades atávicas, eles as localizam na Ásia, na África Negra, na Europa e nas culturas ameríndias. Ou seja, não são aquelas que vieram no navio, no ventre do navio. Essa é uma imagem também que me arrepia, né? E que seriam essas antigas comunidades, né, dessas regiões. Então, seria como uma espécie de conformação, né, de comunidades. Já as comunidades compósitas, né, que são as nascidas da criolização, são essas que vieram nesse ventre, em que as pessoas da mesma língua eram separadas umas das outras. Lembram dessa ideia? Não podem estar juntas. Mas, por outro lado, são aquelas que geram os rastros, traços e rastros, né? Que são as que vão constituir essa criolização. As atávicas seriam essas culturas que contam com uma gênese e as compósitas são as importadas. Isso aqui é importante. Importadas, adotadas ou impostas. Em um momento determinado, já nas entrevistas, ele vai falar da criolização e vai dizer, olha, eu gostaria, é possível uma criolização sem violência. E em um momento determinado ele diz, mas não encontrei exemplos. Isso é uma coisa para a gente pensar. Atávicas a gente tem muitos exemplos, né? Mas uma cultura crioula e um processo de criolização que não seja violento, porque ele vai falar de importadas, adotadas ou impostas, né? Nessa imposição é que a gente tem a violência, digamos. E ele vai dizer, ou pelo menos o grau maior de violência. E ele vai dizer, não estou encontrando exemplos de uma que não seja violenta. Ora, não seriam essas antigas, essas atávicas, as da Gênesis, antes compósitas? Lembra que ele diz que, que antes de terem uma Gênesis, elas foram compósitas. Então, o que eu queria dizer com isso é que não há uma linha de tempo, uma cultura atávica que vira compósita, uma compósita que vira atávica, primeiro, segundo. Há uma outra lógica temporal, né? Se a gente quer pensar nesse sentido. Porque senão a gente teria. E também não há um grupo. Essa é isso e aquela é outra. Não, eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa. Então, não há aqui uma linha do tempo, a Gênese é a que reúne o grito na marra. Isso foi uma coisa que eu lendo pensei, né? O grito, ele aparece na marra. Então, ele vai falar de vários livros, né? Vou mencionar os dois conhecidos, o Antigo Testamento e a Ilíada, né? Eles seriam o grito poético. Temos livros que seriam Gênesis, Ilíada e Antigo Testamento. Eles seriam um grito poético. Essa seria a literatura que ele vai chamar de épica, da consciência da comunidade, mas ele esclarece, ingênua, e menciona Hegel e diz que essa ingenuidade tem a ver com o fato de ela não estar certa da ordem, né? Mas ela precisa se sentir segura. Ora, esse grito poético é também indício de uma consciência excludente. Então, temos um grito poético, uma comunidade, né? Ingênua, né? Porque ela precisa se sentir segura, embora ela não esteja muito certa da sua ordem, mas ela vai gerar uma consciência excludente.
ao reunir no grito poético tudo o que constitui a comunidade, eu vou excluir tudo aquilo que não é ela. Importante. Uma literatura épica, né, que é aquela que faz comunidade, então ela vai reunir, mas ela também vai excluir. Então, são poéticas, e ele vai colocar isso num livro. Ele vai dizer, isso aqui é a Ilíada do Novo Testamento, né? Poéticas comunitárias que estabelecem formas diferenciadas. Então, na página 44, ele diz que o épico, digamos, o épico seria uma referência a um, a um tipo de literatura, né? O épico é aquilo que é gritado quando a comunidade, que ainda não está segura da sua identidade, lembrem que também esse foi um conceito que apareceu na reunião passada, precisa tradicionalmente desse grito para afirmar-se em face a uma ameaça. Então, veja, temos a questão da identidade e dessa identidade ameaçada. Canto, e aí ele vai trazer uma parte que realmente me escapa, né? A sutileza, né? E do pensamento dele, por desconhecimento da minha parte, mas ele vai falar do canto redentor da derrota ou da vitória ambígua. Então, supostamente haveria uma conquista, né, da identidade, uma conquista do ser. Mas isso não é tão assim, né? Estou dizendo em palavras um pouco burdas, né? Vãs, não são muito refinadas, mas essa foi o que eu entendi. Então, é uma reflexão sobre o épico e a sua relação com a identidade. E tem uma frase que eu achei curiosíssima e muito interessante, porque ela realmente é também uma ilustração que te coloca para pensar. Diz que quando Ulisses retorna à sua casa, só é reconhecido por seu cão. Achei espetacular, né? Agora vejam uma passagem que eu lembrei muito de Alba, só meditação. é Fala, reconhecido pelo quê? seu cão, seu cachorrinho. Pelo seu cão. Ok. É, ele chega em casa e quem reconhecer ele? O cão. É a fragilidade, né? É uma fragilidade ali. Só que ele fala disso de uma forma muito bonita, mas que foge, né? Até meu próprio conhecimento desses livros clássicos, né? Dessas passagens. E agora eu lembrei de Bárbara Cassam. Bárbara Cassam, que é uma autora que vem acompanhando as discussões da gente, principalmente com o elogio da tradução. E quando ela vai falar no elogio da tradução, bem no iniciozinho, que ele diz, bárbaro é aquele que não fala a minha língua, né? Esse é o bárbaro. E esse fica fora, né? Ele vai dizer na página 45, penso que essa forma de literatura, né, que seria a literatura épica, que é muito bem sucedida, resume o que acontecerá no campo literário. Porque, a partir daí, toda e qualquer literatura será considerada pela comunidade como tendo sido ditada, né, na língua de Deus da comunidade. Então, é uma literatura monolíngua. Vejam como ele já vai colocando isso. Então, não se trata da língua de Deus ou dos deuses das outras comunidades, né? É, literariamente, a língua que vai adquirir uma função de absoluto e de sacralização, cujas consequências são visíveis até hoje. Aqui estamos assistindo nos dias de hoje, por isso que eu digo que ele é um pensador que ele nos traz para nossa realidade, né? Ele vai dizer, ao difícil nascimento de uma outra espécie de comunidade, feita da totalidade, realizada de todas as comunidades do mundo,
realizada através do conflito, da exclusão, do massacre, da intolerância, mas ainda se realizada. Estamos em sintonia com a totalidade do mundo. Estamos dentro dela, pois ela deixou de ser um sonho. Aquilo que para o poeta é um sonho, totalitário ou universalizador, torna-se para nós um difícil, escutem, difícil mergulho no caos mundo. O caos mundo é um outro conceito que ele vai introduzir, né? E aí vejam como ele vai trabalhando nessa, vai colocando os conceitos para a gente, né? Esse caos mundo tem relação com o que ele tinha falado sobre a criolização. Porque o caos mundo tem a ver com a imprevisibilidade. Eu acho que a gente vive um mundo que é um pouco paradoxal nesse sentido, né? Porque ali é imprevisível. Tem tanta coisa que acontece que você diz, gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Não é? E aí, depois, na partida, olha, página 47, 47, 48, 49 e 50, é como se eu ficava pensando, gente, isso aqui não dá para perder uma linha, né? Porque ele entra num fluxo para falar dessa consciência angustiada e de uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente pensar. Aliás, que faz muitos anos que eu fico falando, gente, não dá para separar escrita de oralidade. Isso não existe, isso alguém inventou essa porcaria. E aí ele vai desenvolver, né, todo um pensamento sobre essa questão da escrita e da oralidade que é incrível, incrível. Realmente, eu recomendo que vocês sentem e leiam, não uma, várias vezes. Página 46, 47, 48, 49 e 50. Não, 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 não tem desperdício. E vejam como ele vai montando esse raciocínio. Então, digamos, a gente pode até voltar para isso, mas aí eu vou trazer assim, porque também quero discutir com vocês, quero escutar vocês. Eu quero trazer para vocês já na página 50, acho que é 50. Quando eu comecei a tentar resumir, falei, gente, isso aqui não dá para resumir. Não quero resumir nada. Aí na página 50, né, finalzinho da 49 e tal, ele vai dizer que escrevemos uma ideia que aparece repetida em vários momentos do texto, que escrevemos em presente de todas as línguas do mundo. Aí eu posso dizer, gente, eu estou falando em presente de todas as línguas do mundo. Como assim, Albinha? Você está falando português? Não, eu estou falando em presente de todas as línguas do mundo. Sem conhecer todas as línguas do mundo. Aí começamos no terreno do que nos permite pensar a tradução da perspectiva de Gleason. Escrevemos em presença de todas as línguas do mundo, sem conhecer todas as línguas do mundo. E aí, eu não sei, é uma palavra que aparece na tradução, que eu gostei muito dessa palavra, que ela é forte, é deporto. Deportar, como fazem com os imigrantes, são deportados, né? Deporto e desarrumo a minha língua, não elaborando sínteses, mas através de aberturas linguísticas que me permitem conceber as relações das línguas entre si em nossos dias, na superfície da Terra, nas relações de dominação, de convivência, de erosão, de tangência, etc. No livro Poética da Relação, é, ele, é, é, ele trabalha a relação
como diversas formas de relação. Eu acho isso muito rico. E aqui tem essas formas de relação: dominação, convivência, eroção, tangência, etc. Como um imenso drama, né? Ele vai falar desse drama. Em uma imensa tragédia de que a minha própria língua não pode ficar isenta e salva. E, por conseguinte, não posso escrever minha língua de maneira monolíngua. Escrevo na presença dessa tragédia, na presença desse drama. Não posso mais defender minha língua de maneira monolíngua. E é preciso que a defenda, tomando consciência de que ela não é a única língua ameaçada no mundo. Então, vejam como ele vai falar do épico, e aí depois vem esse drama, essa tragédia, né? E nesse drama, essa tragédia, né? É como se a gente percebesse, né? O que, o que traz consigo o monolinguismo e como eu preciso defender a minha língua, mas não a minha língua, mas essa língua em presença de todas as outras línguas. E na página 51, ele vai começar a fazer uma distinção que também eu acho que é interessante para nós, sobre entre língua e linguagem. Entre língua e linguagem. Na página 52, ele diz assim: a construção de uma linguagem na língua. Gente, eu achei isso espetacular. Vocês, psicanalistas, lacanianos, o inconsciente estruturado como uma linguagem, eu acho que a cabeça explode. Porque eu sempre pensei, né? A linguagem, e dentro dessa linguagem, uma língua. Ele está dizendo não. Ele está dizendo uma língua na linguagem. Eu achei isso espetacular. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu não sei se estou doida, né? Ou realmente é comovente pensar a construção de uma linguagem na língua que usamos. A construção de uma linguagem na língua que usamos permite abrir o nosso olhar para o caos mundo, para os imprevistos. Pensa nos imprevistos. Caos mundo, a gente pode pensar o imprevisível. Então, a construção de uma linguagem na língua que usamos permite abrir o nosso olhar para o caos mundo. Eu estou acrescentando o imprevisível. Pois isso estabelece relações. Aí foi que eu pensei, redes, entre línguas possíveis do mundo. Depois eu quero escutar de vocês o que vocês acham disso. Para mim foi muito impressionante. E agora eu queria que a gente lesse, mas assim, lesse mesmo, né? Na página 35, que é o finalzinho do texto. É 35, Al? 35. 55? 55. Quando ele começa a falar para terminar. Alguém quer ler? Para terminar, gostaria de fazer umas breves considerações. Então, vamos ler essa passagem até o fim, e aí a gente abre para discutir, e, se é possível, a gente retoma algumas questões. Pode ser? Pode. Quem lê? Posso ler. Beleza, então vamos, Karime. Para terminar, gostaria de fazer algumas breves considerações sobre o que considero como uma das artes futuras, das mais importantes, a arte da tradução. Doravante, o que toda tradução sugere em seu princípio mesmo,
através da própria passagem que ela realizaria de uma língua para a outra, é a soberania de todas as línguas do mundo. E, por essa razão, a tradução é o indício e a evidência de que temos que conceber em nosso imaginário essa totalidade das línguas. Da mesma forma que o escritor realiza essa totalidade, doravante, através da prática de sua língua de expressão, o tradutor manifesta essa totalidade através da passagem de uma língua para uma outra, sendo confrontado com a unicidade de cada uma dessas línguas. Assim como no nosso caos mundo não salvaremos nenhuma língua do mundo deixando morrer as outras línguas, da mesma forma o tradutor só saberia estabelecer relação entre dois sistemas de unicidade, entre duas línguas, na presença de todas as outras línguas, pois essas são fortes em seu imaginário. E isso seria verdade, mesmo que o tradutor não conhecesse nenhuma outra língua além das que traduz. O que isso significa, senão que o tradutor inventa uma linguagem necessária de uma língua para a outra, assim como o poeta inventa uma linguagem em sua própria língua. Uma língua necessária de uma língua para outra, uma linguagem comum às duas línguas, mas, de uma certa forma, imprevisível em relação tanto a uma como a outra. A linguagem do tradutor age como a criolização e como a relação no mundo, ou seja, essa linguagem produz imprevisível. A arte do imaginário, nesse sentido, a tradução é uma verdadeira operação de criolização, doravante uma prática nova e inevitável da preciosa mestiçagem cultural. A arte do cruzamento das mestiçagens que aspiram à totalidade mundo, a arte da vertigem e da salutar errância. A tradução inscreve-se dessa maneira e cada vez mais na multiplicidade de nosso mundo. E, por conseguinte, a tradução encontra-se entre as espécies mais importantes desse novo pensamento arquipélago. A arte da fuga de uma língua a outra, sem que, no entanto, a primeira se apague e sem que a segunda renuncie a apresentar-se. Mas a arte da fuga também, porque cada tradução em nossos dias acompanha a rede de todas as traduções possíveis de toda língua em toda e qualquer língua. Se é verdade que com toda língua que desaparece, desaparece uma parte do imaginário humano, a tradução de toda e qualquer língua enriquece esse imaginário de maneira errante e fixa ao mesmo tempo. A tradução é fuga, o que significa, de uma forma belíssima, renúncia. O que talvez seja mais necessário adivinhar no ato de traduzir é a beleza dessa renúncia. É bem verdade que o poema, traduzido em uma outra língua, perde algo de seu ritmo, de suas assonâncias, do acaso que, ao mesmo tempo, constitui o acidente e a permanência da escrita. Mas talvez seja necessário consentir nessa renúncia. Porque eu diria que essa renúncia constitui, na totalidade mundo, a parte de si mesmo que se abandona, em toda e qualquer poética, ao outro. Eu diria que essa renúncia, quando é sustentada por razões e invenções suficientes, quando leva a essa linguagem de comunhão sobre a qual já falei, essa renúncia corresponde à maneira de pensar que apenas roça, toca de leve, ou seja, ela corresponde ao pensamento arquipélago, graças ao qual recompomos as paisagens do mundo. Pensamos que, contra todos os pensamentos de sistema, nos ensina o incerto, o ameaçado, mas também a intuição poética na qual avançamos doravante. A tradução, arte do saber tocar de leve e da aproximação, é uma prática do rastro, resíduo.
Contra a absoluta limitação do ser, a arte da tradução contribui para acumular a extensão de todos os sendos e de todos os existentes do mundo. Rastrear nas línguas significa rastrear dentro do imprevisível de nossa, doravante, condição comum. Agora a gente bate palma. Chora, se emociona. Isso mesmo. É um espetáculo. Fazia tempo que eu não li uma coisa que me comovia dessa forma. Tem uma doçura, né? Uma coisa, não sei, para mim tem não sei, eu acho que era uma doçura que eu estava precisando. Acho que é muito isso, né? Isso que a gente vem discutindo nos últimos 2 anos sobre tradução ficou muito claro, assim, para mim, dessa ideia ampla que a gente fala de tradução, sabe? Que a gente está sempre tentando dizer, não, mas não é só isso, não é só passagem entre línguas, acho que fica muito claro, assim. Principalmente quando ele fala que nesse finalzinho, a tradução, a arte do saber tocar de leve da aproximação, é uma prática do rastro resíduo. Contra a absoluta limitação do ser, a arte da tradução contribui para acumular a extensão de todos os sendos e de todos os existentes no mundo. É muito bonito. Que tal a gente assim abrir um pouco para interagir, para ver o que vocês acham disso? Enfim, sem certo ou errado, né? Vamos ver se a gente consegue renunciar a isso, que é o conhecimento certeiro. É tudo muito sutil, é de leve, né? É de leve. Roça. O que a gente pode. Eu não sei se eu consigo pronunciar bem essa ideia de roçar, roçar, não sei se eu. Essa cedilha, esse som que eu emito, se é ali. Mas até com esses barulhos, né, que eu faço. Bem, só para, né, começar aqui a nossa conversa, para variar, eu leio, obviamente ele fala de tradução, penso em tradução, mas penso também na questão da psicanálise, na interpretação, né? E quando ele disse, né, esse trechinho, né, que é a arte da fuga de uma língua a outra, sem que a primeira se apague, sem que a segunda renuncie a apresentar-se, nossa, isso é muito bom. Perfeito para pegar a tradução, né, para pensar a tradução. E eu acho que muito possível também, né, pensar a interpretação do analista, né, que não é um apagamento do que é dito, né, é uma apresentação de uma outra coisa, mas que não vai tomar o lugar da anterior, não se trata disso. Mas é preciso que tenha um lugar, né, que se apresente, né, mas não é algo que venha em lugar de, não é um esclarecimento, não é um saber melhorado, não é, no caso da tradução, né, não é uma versão melhor, não é isso. Então, achei assim muito preciosa e precisa, né, esse trechinho aqui. Também fiquei nesse trechinho, Karime. Eu olhei ele ali também, falei, nossa, olha essa questão do traço, né? Daquilo que vem antes e que não se apaga, mas que algo novo surge, né? Uhum, Muito, também peguei bem essa é. que você falou. Eu fico pensando
nessa que para isso, né, para que essa segunda se apresente, aí ele fala depois, né, que vocês pegaram esse trechinho um pouco antes, mas que tem a renúncia, né? E aí esse trechinho assim, porque eu diria que essa renúncia constitui na totalidade do mundo a parte de si mesmo que se abandona em toda e qualquer poética ao outro. E aí ele bota, né, que essa renúncia corresponde à maneira de pensar que apenas roça, toca de leve, ou seja, ela corresponde ao pensamento arquipélago, graças ao qual recompomos as paisagens do mundo. E aí eu fico pensando nisso que a gente perde, né, assim, essa parte da análise que dói, que machuca, assim, mas que, bom, em nome de uma, na melhor das hipóteses, recomposição de paisagem, né, ou reconfiguração de cadeia, se a gente quer ser mais lacaniano. Mas bonito, assim, ele dizer dessa beleza, né, de uma renúncia. Esse Também me ocorre. fragmento. Ai, Oi, desculpa, pode falar. oi, Denise. Também me ocorreu algo Uhum. nesse trechinho quando ele fala da tradução da poesia, do poema, né, na página 57. Que é bem verdade que o poema traduzido em uma outra língua perde algo do seu ritmo, de suas assonâncias, do acaso que ao mesmo tempo constitui o acidente à permanência da escrita. Mas talvez seja necessário consentir essa renúncia que vocês estão falando, né? E aí me fez, né, lembrar de alguma forma o conceito de transcriação do Haroldo de Campos na tradução, né, de poemas, como uma agência também que tá incluída, né, nessa passagem. E aí, nessa conexão de ideias, também lembrei de poemas de Luísa Romão, que ela tem um livro que se chama, se não me engano, Também Temos Pedras Aqui, que ela faz, digamos, releituras, né, da Ilíada e de outros ou épicos, né? E não deixa de ser, né, algum tipo de renúncia e de transcriação também. E bom, queria, né, só comentar assim esses trechinhos assim que me ocorreram, porque agora eu tenho que sair, que eu vou dar aula. Então, deixa um beijo para vocês. Eu queria só comentar também sobre esse. É porque eu também fiquei nesse fragmento da arte da fuga, e aí eu fiquei pensando, a Karime até mencionou algo sobre lugar, e eu fiquei pensando se não tem a ver também com aquilo que a gente está trabalhando sobre o entre, né? Que se é isso que você. Ele diz que a arte da fuga de uma língua a outra, sem que, no entanto, a primeira se apague, sem que a segunda renuncie a apresentar-se. Então, não é um meio, assim, né? Não é aquela coisa que a gente fala do extremo centro, mas é um entre, lugar de onde você pode partir para, enfim, seguir, movimentar também. Algo nesse sentido. Denise, para complementar também isso que você está falando, porque eu fiz a tradução daquele livro, né, Os Contrabandistas de Memória, do Assum, né, e ele trata essa questão justamente da passagem das gerações, né, que vieram. Ele fala muito da questão da Algéria, né, que vieram e que trouxeram toda uma carga de tradição mesmo, né, nas suas famílias, e daí os filhos que nasceram aqui, e que num primeiro momento, muito inseridos nesse contexto familiar, e de repente começam a ir para a escola, e aí o encontro com essa outra língua e mais uma tradição muito forte em casa. Então, esse não se permitir que esse novo aconteça, né? Então, e que a partir do momento que você não apaga totalmente o que vem atrás, mas que você permite que algo novo aconteça, né? E aí você gera o movimento que você está falando, né? Então tem essa questão, essas imagens também do exílio mesmo, né? E do entre línguas, né?
Imaginei a criança, né? Que chega com cheia de épica na escola. A criança migrante que chega cheia de épica na escola e se encontra. Esse Uhum. encontro com o outro, acho interessante essa ideia que tem lição sobre esse encontro com o outro. Tem uma coisa mais do lado da psicanálise e sobre a interpretação, né, que eu acho que é uma coisa que tem vindo pro grupo, em função eu não entendo muito bem como, mas isso aparece como uma questão para a gente. E nesse sentido, né, quando eu penso na interpretação, aí já me vem essa relação particular, né, que é a relação analítica. Digamos, a especificidade, né, do setting analítico. E aquilo que a gente tenta discutir em psicanálise sobre o que seria essa poética, né? E como a gente poderia pensar essa interpretação, já não como uma interpretação que vem do analista, mas como um ato, como um acontecimento, como o imprevisível, como aquilo que está fora do cálculo. E hoje de manhã, que a gente estava lendo, eu estou lendo com um grupo da URGS, o incômodo, o infamiliar, o sentido antitético das palavras primitivas, né? Que foi um percurso que a gente fez, né? E ele voltou agora, eu acho interessante, a repetição é importante. Eu fiquei pensando numa coisa que eu quero, assim, colocar para vocês, para ver se eu, sei lá, até consigo desenvolver um pouco melhor. Seriam dos momentos de interpretação, né? Nem melhores, nem piores, né? Mas momentos de interpretação, até porque quando a gente pensa em psicanálise, a gente tem que pensar que a gente lida com sofrimento. E aí também, nesse sentido de ser, não, isso aqui é melhor ou pior, talvez uma coisa seja bom para esse sofrimento específico. Então eu pensava numa interpretação mais pela via do amor de transferência, que é uma interpretação que parte do analista, né? Então aí a gente teria como uma certa especificidade. Ela parte do analista, ela está mais atrelada a esse amor de transferência, e ela não causa ressonâncias, né? Digamos, ela pode fazer um corte, né? Num momento determinado, mas depois ela pode retornar, né? Como uma espécie de aquilo que nos une, né? Então, essas coisas que em algum momento da análise o analista diz e o analisante pega para si, né? Como uma espécie de objeto de amor para cuidar, né? Pode aliviar, né, um pouco algum sofrimento, pode trazer uma espécie de esclarecimento, olha como ele sabe, então eu já sei que é isso, né? Isso pode acalmar um pouco, mas também, digamos, pode se cristalizar, né? E aí haveria uma outra interpretação, que seria essa interpretação poética, que é que ela digamos, roça, toca de leve, é mais da prática do rastro, do resíduo, né? E que ela traz ressonâncias. Digamos, o efeito dela é uma coisa que a gente não consegue dizer, é isso aqui, né? E a partir disso, não é possível, porque hoje de manhã falava, mas como seria um exemplo de interpretação? Eu digo, mas é justamente, eu não consigo dizer um exemplo dessa interpretação.
que produz ressonância. Ela é mais da ordem desse ato analítico, desse acontecimento, disso imprevisível, e que não se sabe se é do analista ou do analisante que surgiu. Esse é o ponto que eu queria trazer. E aí eu lembrei do Glissant, uma coisa que quando ele falava da língua crioula, né? Como essa língua que tem a ver com a imprevisibilidade, pelo menos dois, equivalente sem valor. Aí eu achei isso aqui. Como que eu penso isso? Uma coisa equivalente sem valor. Compósita e que implica uma relação de heterogêneos, né? E aí eu pensei nessa coisa assim, bem plana, que é como se desfaz, né? É, essa hierarquia dos participantes da cena analítica, e aquilo que se diz, de qualquer lado, ele tem um valor equivalente. E então é aí que surge o ato poético, esse ato poético. E aí, como diz a Lana, isso não é sem renúncia dos dois lados. Queda do analista e queda do amor de transferência. Que eu já não sei se foi meu querido analista que falou isso para mim. Então, fica assim meio, né? Um exemplo, Alba, Alba, eu gosto dessa. Para mim, esse exemplo sempre me vem, porque ele fala muito. Eu acho que ele fala muitas coisas, muitas camadas ao mesmo tempo, muitas questões, vai contra muitos preconceitos sobre interpretação analítica. É aquela vinheta famosérrima da Gestapo, que é quando a analisante do Lacan está falando que ela acorda, né, às 5 horas da manhã toda vez, porque ela, né, a questão da Gestapo vir fazer a ronda. E eu acho que essa interpretação, que é o gesto, que é um conjunto ali entre eles, justamente o que você está falando, é algo que não tem palavras, mas é traduzido, quer dizer, você não pode dizer que ela não tem palavra, mas tem palavra, né? Então, assim, eu acho eu acho que essa seria um exemplo para mim de uma interpretação poética, porque tem o som, né? Gestapo e a Gestapo, tem a questão do não ter falado, né? Então, eu acho que eu gosto muito dessa vinheta, porque eu acho que ela fala um pouco todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Dessa interpretação que abre, acho que isso você estava falando, né? sim, eu lembrei, Alba, enquanto você falava, daquela citação que eu acho que a gente até usou no trabalho que apresentamos nas jornadas, em que Lacan fala da interpretação como aquilo que é da ordem do equívoco e que deve produzir ondas, né? Então, assim, enquanto você falava, eu só me lembrava disso, que não tem nada a ver com fechamento, não tem nada a ver com algo linear, e que não importa, é muito precioso isso que você traz, assim, não importa de que boca sai, né? Se é do analisante, do analista, aquela história do sonho, né? De quem é o sonho, né? Quem sonha, afinal de contas, né? Mas nisso de que aquilo que produz ondas, né? Que abre possibilidades, que reverbera, né? Quando você falava da poética na psicanálise, enfim, acho que tem a ver com isso, né? Aquilo que abre sentido, né? Não é o sem sentido, não é né? É só aquilo que abre, né? Em algum momento tem uma palavra, tem uma fala, né? Mas nessa lógica das ondas que são produzidas, né? E Quer dizer, que perturbar o que está calmo, né? Isso que balança o que está.
E aí eu fiquei pensando, Karine, eu gosto muito dessa frase do provocar ondas, volta e meia eu fico pensando nisso. E aí fico pensando assim, né, a partir de uma, não sei, pontuação, interpretação, que provoque uma onda, no sentido, em algum sentido que estava agarrado ali, e que talvez depois de muitas sessões reapareça uma palavra, né, que foi movida de lugar. Pensar numa onda assim que vai mudando de vizinhança, né? Se a gente pensa os elementos de vizinhança dos significantes, e vai parar com outra coisa. E aí a gente nem lembra mais quem que falou, mas é do texto, né? E aí por isso que é tão, eu acho que é tão rico a gente pensar com a ideia de texto, o texto clínico, né? O texto analítico, porque tá no meio ali, a gente pode botar e se apropriar, assim, né? Deslocar. Uma das coisas que eu falava hoje de manhã, que nesse tipo de interpretação seria justamente uma interpretação que faz explodir as fronteiras, né? Enquanto essa interpretação que está mais regida pelo amor de transferência, pela suposição de saber, né? Não do inconsciente, mas de alguém, ela pode, sim, recortar, né? Pode dar uma recortada, pode criar uma, um território, mas, e é uma coisa que me faz pensar, Glissant vai ser defendida como quem defende sua própria língua, sem pensar que há outras línguas. Essa ideia que ele traz. Se eu quero preservar minha língua, eu preciso defender todas as línguas. Aí, quando você vê que o céu não tem fronteiras, né? Então, essa ideia da defesa da própria língua só é possível, né? Quando a gente quebra essa fronteira do que é meu, né? E é por isso que acontece essa renúncia, que você tem que renunciar, né? A uma parte sua, né? Pode ser uma coisa para a gente pensar nessa ideia da, do texto, né? Do texto sem sem contorno específico. Digamos, contorno já seria um outro momento, né? Que pode se. É a folha de papel que você escreve fora da folha, né? Faz movimentos, né? Não é que vira uma coisa sem fim, infinita, né? Mas vira uma coisa que te dá uma certa vida, né? Te dá essa vida, né? Que se precisa para você olhar de outra forma, né? Ter um outro senso ele fala nessa primeira advertência, nessa segunda advertência, quando ele fala do lugar comum. Essa ideia de lugar comum, para mim, é impressionante. Esses lugares comuns, que é quando o pensamento do mundo se encontra com o pensamento do mundo. Caramba, caramba. Que é justamente para que exista um lugar comum, você tem que renunciar a se achar que é o centro do universo. Senão não tem comum nada. Agora, Alba, eu fiquei pensando nisso que você chamou atenção, na construção de uma linguagem na língua. Assim, o que você pensou disso? Assim, vamos, o que vocês pensaram disso? Porque, como assim, a construção de uma linguagem na língua? Gente, eu achei isso espetacular.
como uma, digamos, uma inversão do que o que eu vinha pensando. Eu pensava numa língua na linguagem. Uhum, Agora, eu gosto dessas coisas, até como uma ginástica, Larissa. Quem trabalha com psicanálise precisa fazer ginástica mental, senão a gente está lascado. Então, se eu sempre pensei X, por que eu não uhum. posso pensar Y, né? Digamos, isso me parece fundamental, né? Me parece que é da ordem da ética, né? A gente poder dizer, não, mas espera aí. Então, uma linguagem na língua. O que vocês acham disso? Eu fiquei pensando naquela coisa que eu falo assim, de repetir que alguém estudou, mas no fundo nunca fui estudar a fundo. Mas de línguas que não têm o verbo ser. E aí fico pensando nessas, ou então aquelas que o tempo, né, os verbos temporais são diferentes e tal. E aí não sei se aí eu estaria invertendo ou não. Não sei se a gente continuaria no linguagem primeiro e língua depois, mas fiquei pensando nessas coisas que para a gente é óbvio, né, do ser e tal, e quais outras linguagens no sentido das regras, né, gramaticais e tal, a gente depreenderia a partir da língua específica de um lugar. Acho que é essa a ideia, né, essa inversão, né? Primeiro a língua e daí se depreender a linguagem, não é isso, Alba? É isso que está sendo proposto nessa, porque a gente, né, entende a linguagem como algo, digamos, universal, e as línguas como as várias línguas possíveis. E aqui ele está sugerindo que você, da língua, surge uma linguagem. O que me remeteu, talvez, a essa inversão de talvez com referência à língua, né? Né? De numa língua você encontrar essa linguagem que está ali, né? Marcando essas relações, né? Então, tendo uma linguagem na língua nesse sentido, eu pensei por aí. E dá um nó mesmo, tem que, mas, e ao mesmo tempo que algo ressoa como isso, de que na língua que está sendo falado há uma linguagem que talvez remeta a esse conceito de la língua, Então, se da, a da gente pensar particularidade. no, aí é como, para mim, isso foi uma forma de, digamos que depois de ler isso, eu consigo entender o inconsciente estruturado como uma linguagem. Porque eu estou escutando alguém na sua língua, né? Escuto alguém na sua língua, e aí isso vai produzir uma linguagem. Eu vou traduzir em termos de língua e estrutura. Eu estou escutando alguém na sua língua. E isso vai, digamos, possibilitar uma linguagem. Esse seria esse inconsciente estruturado como uma linguagem. E não uma estrutura, supraestrutura prévia, né? Que é a que vai comandar a minha língua. Muito bom, Digamos, Alba. Uhum. Inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Que a gente sempre enfatiza essa uma linguagem como uma linguagem, né? Que o Lacan fala, né? Exato, não é inconsciente estruturado como linguagem, Exato. que poderia ser, né? Mas não, como uma linguagem. Então, interessante, Alba, acho que pensar isso mesmo, a partir da língua que se tenha, da língua que vem, que dali possa vir uma linguagem. E que é muito particular, né, Karime? É muito particular do caso a caso mesmo, né? Daquela Da relação, história, exato. Da história daquela contada relação daquela analítica, no pessoa, caso. né? É. porque a gente não faz análise gramatical, né? Olha, colocou o Uhum, verbo onde não era.
Ai, agora vinha um adjetivo. E não botou, né? Então, digamos, a gente escuta alguém falando uma língua do jeito que essa pessoa consegue falar sua língua, né? Com seus tropeços. Então, a gente não tem uma gramática do lado, um dicionário para entender a semântica, não. É essa língua que aparece, que surge, né? E que começa a ter uma série de particularidades. Fiquei pensando na possibilidade, né, isso tem tudo a ver com tradução, é, né, do que a gente tem pensado aqui, na possibilidade em análise, ter alguém que não fala a nossa língua, que fala, né, cuja língua materna, de origem, é outra, né, e que sim, daí é possível uma linguagem, né, que não é nem que não é nem a língua, no caso, né? Eu estou pensando no caso específico. Não é nem a língua do analista nem do analisante. É uma linguagem própria daquela análise, em que algumas coisas são ditas numa língua, noutra são explicadas, são perguntadas, mas em português é assim? Eu falo assim, mas em português é isso mesmo? Né? Então, é uma linguagem própria daquela análise entre duas línguas, literalmente. Então, que coisa, né? Nunca tinha pensado nisso. E ele coloca a tradução como uma língua, né? Ele vai falar da tradução justamente como se fosse uma língua dessa tradução que ele fala, né? Nesse outro texto ele vai dizer, bom, também existe outra tradução, né? Que é justamente essa outra que é Que a uma... Bárbara, que a Bárbara Cassel enfatiza, né? Acho que a gente comentou, né, no encontro passado, né? Que a Bárbara Cassel usa a frase do Humberto Eco, né? Que é a língua da Europa seria a tradução e ela abre isso, né? Para não só para a Europa, mas que a língua, né? Entre línguas seria a tradução. Mas é um outro texto, lembra, Denise, naquele outro texto que ele fala que é uma tradução, que é aquela que se faz, né, com finalidade de comunicação, né, digamos, que ela tem a ver com a manha, né? Aí você vai dizer para Os a língua, truques. os truques, né? Uhum. Agora você cala a boca que eu vou falar, não sei o quê. Agora eu vou trazer ela, né? Então aí você faz manobras, faz truques, né? A língua é a tradução do truque. Só que essa tradução que ele está colocando aqui, primeiro eu acho sensacional para a gente que traduz, né? Que é justamente esse momento em que uma língua não engole a outra, né? Não fica em cima da outra, né? Mas que elas coexistem. E coexistem até com outras que a gente nem sabe. Eu achei isso tão lindo para tradução. Que era uma coisa que a gente observava nas nossas traduções. Eu tentei colocar isso em vários trabalhos, mas eu não sei se eu consegui. Que é esse momento em que, quando a gente estava com duas línguas, né? De cara, eram duas línguas, espanhol e português, né? E a gente estava traduzindo do espanhol para o português. Mas tinha um momento, assim, como de angústia, como que a gente não sabia, como, sabe, aquele momento, aqui tem alguma coisa. E quando a gente discutia, o que aparecia era o francês, lembra? Aí o francês aparecia, então a gente estava em Sim. presença de não só das duas línguas que a gente tinha presente,
Mas dessas outras línguas, né, a gente conseguia captar o francês, né, porque a gente dá um contexto, mas sabe-se lá quantas línguas tinha ali que a gente não. E os problemas da tradução, eles de repente, as questões da tradução, eles de repente poderiam ser pensadas desse jeito, com essa perspectiva de Glissant. Gente, mais algum comentário? Eu não me lembro exatamente aonde que foi e a frase exata, talvez vocês consigam me ajudar a lembrar. É a Cassan, eu acho que fala isso em algum lugar, que uma boa tradução, não sei se é dela, não, pode ter sido o Milner, não sei. É que uma boa tradução seria uma tradução em que você percebe o estrangeiro, mas não fica estranho. Tem uma coisa do estranho e do estrangeiro. Não sei se vocês lembram disso em algum lugar. Lembrei disso quando você estava falando. Não, não, Vou ter que ir atrás disso. Isso. Mas é algo que você tem uma perda, né? Mas que não sei, eu tenho que ver, eu tenho que ir atrás, tenho que achar isso. E tem uma citação do Lacan que eu estou aqui lendo, mas na verdade assim ele vai falar dessa perda. É uma citação do Lacan que na verdade eu encontrei numa emissão da Rádio France, que ele fala, e é muito engraçado, eu achei o jeito que ele fala, né? Em 1973, ele faz uma emissão e ele fala o seguinte: a tradução, cada um sabe o que é. Que a tradução comece a se interessar pode ser um pouquinho por causa de mim, eu lá que eu falando, mas não importa. É sempre uma redução. Sempre tem uma perda na tradução. Bom, é disso que se trata. É um efeito de uma perda. A gente toca aí nesse par, que é aquele nesse par que ele adora falar, não é mesmo? A gente toca aí essa perda, esse real, ele mesmo, esse real mesmo do inconsciente. O real mesmo, ele fala em francês, le réel même tout court, né? O real mesmo como ele é. O real para o ser falante é que ele se perde em qualquer parte é lá onde o Freud colocou o accent, colocou a ênfase. Ele não se perde ele se perde no rapport sexuel. Se o Freud centrou, ai meu Deus, a minha própria letra aqui, isso aqui é a parte que depois eu passei isso centrou as coisas, acho que na sexualidade, na medida que na sexualidade que o ser falante bafue, né? Bafue é tipo rugir, né? Fazer barulhos, bafue. Não é rugir, né? Mas é fazer barulhos. Durante muito tempo, isso não impediu que a gente tivesse imaginado o conhecimento sobre o modelo dessa relação, na medida que ela é sonhada, essa relação. E como eu acabei de dizer, sonhar quer dizer bafouiller, mas bafouiller em uma palavra. Fazer barulho, uma palavra. Mas esse começo dessa citação eu acho fantástica, né? Ele falando dessa perda e que o real é isso aí,
On touche le réel, lui-même, do inconsciente. Nessa perda, nessa falha estrutural mesmo, que é própria. Maravilha, gente. Bom, então vamos deixar por aqui. O que vocês acham? Tudo bem, Larissa? Obrigada por nos acompanhar. Ai, obrigada. Eu fico tímida Não de falar uma precisa. coisa, mas eu gostei muito de estar aqui como ouvinte do encontro. Se tiver outros, eu quero participar também. Semana que... Não na Se semana junte que a vem, nós. Não, quando tem a tua apresentação? é dia 31, né? Dia 31 de agosto. Não é, É Denise? Dia dia, 31, né? dia É, 30. semana que vem, Acho que dia 30. 30. É, eu tô com isso, esse 30, na 31. próxima sexta. É já na próxima. Ok. Ok, bora. Então, Então, na próxima Larissa, super sexta, bem-vinda. serás Obrigada. bem-vinda. Vocês vão E divulgar no grupo? Vão compartilhar lá? Ah, ok. sim, a gente vai é, divulgar no Instagram, né, Denise? Isso, e E, no grupo, no e no WhatsApp. grupo. E aí você vai se aproximando e é isso, é bem descontraído por aqui. Ok, obrigada. Ai, Tá eu queria fazer um comentário do texto. Adorei. Aqui. Fale. No comecinho mesmo que foi lido, e por essa razão, aí vocês me dizem se vocês acham que faz sentido. E por essa razão, a tradução é um indício e evidência de que temos que conceber em nosso imaginário essa totalidade das línguas. Aí, como ele fala de roçar, né, de algo novo que se cria, eu penso também na criação de novos imaginários e como é bonito novos imaginários que compreendem a diversidade. Eu pensei nisso, né, nesse trecho. Vocês acham que faz sentido? Eu acho que é. Eu acho nesse sentido, eu acho legal a tua apreciação, sabia? Uhum. Eu sinto uma certa dificuldade, né, de entender o que ele quer dizer com imaginário, porque a gente está contaminada por Lacan. Então, achei muito legal você trazer isso, porque é como se fosse justamente, digamos, é possível criar, né? É um convite, né? Você não acha que é um convite, Larissa? Uhum. Uhum. Eu acho, e essa questão do imaginário e a importância dele, né, até no contorno, né? Se a gente vai pensar em Lacan, no contorno mesmo, no dar corpo, tem a ver com esse imaginário. Então, a importância desse imaginário é algo realmente que a gente acaba, como tem uma ênfase muito grande, né, que a gente não trabalha através do imaginário, mas a importância dele, principalmente nesse efeito, eu acho, que daí a gente vai falar em outros conceitos do Lacan, mas eu vejo isso também, Alba, e vejo uma certa reticência da gente falar desse imaginário, né? E também de diferenciar, talvez, um pouco, né? O que seria o registro imaginário e muitas vezes o que a gente chama também, De né? imaginário, vamos imaginar, Uhum, né? E uhum, algo uhum. compartilhado, né? Escutando a Larissa, pensei em algo que é passível, né, de ser compartilhado e que Isso. acolha diversidades, né, de que seja inventado, assim, E que tenham outros então, efeitos mundo, né, Karime? Uma coisa que eu penso isso, muito no Brasil a riqueza que é a questão das línguas indígenas e outra forma Eu, de se relacionar através e dessa. eu não estou contaminada por Lacan, porque eu não estudo psicanálise muito a fundo. Eu conheço só um pouquinho, né? Eu estava pensando mais nas falas da Ailton Krenak mesmo. Isso, me sim, veio Estava também pensando mais isso. nesse sentido. E acho isso fundamental, porque eu acho que se a gente tem aí alguma possibilidade de algo
sair dessa coisa que a gente está, eu acho que vai por essas outras formas de linguagem e que tem efeitos de mundo, né? Sim. Aliás, Larissa, quando ele fala de rastros e restos, porque é assim como se a gente pegasse, eu lembrei muito de Ayrton Krenak, Ah, lembrei Eu também. muito dele, né? E como é que a gente está até aqui hoje, né? Digamos, sim, há uma invenção ali, né? Um processo de, com de, certeza. de invenção, você não acha? Sim, sim, com certeza. Com a violência muito presente também, Uhum. né? Alguém falou da releitura de Elíada, né? É, eu ouvi um podcast, né? Vocês conhecem o 451 MHz? Sim, É da sim. revista Eu acho que eu 451. ouvi também esse podcast, eu acho que eu sei. É antigo já, né, Larissa? Sim, sim. Aí a autora, eu acho, eu não lembro, na verdade, quando saiu, porque eu tava maratonando nos episódios, assim. É, Aí ela diz, né, que uma crítica que ela apresenta nesse livro é a origem, né, da Ilíada, que é tão ligada à violência, a um processo de violência entre povos e tudo mais. Ela critica isso, eu lembro do Ailton Krenak também, como a gente está trazendo agora. Eu Com posso certeza. mandar lá no grupo se vocês quiserem ouvir o Eu podcast. quero, porque eu não Uhum. conheço, eu quero. E eu vou reouvir, porque é muito bom, é uma poeta, né? É uma poeta que ela pega, e acho que ela fala da questão da Penélope bastante, né, Larissa? Sim, sim, ela foca Uhum. nas Me lembro. mulheres. É muito Uhum. interessante, nas Uhum. mulheres na Ilíada. Eu vou mandar lá então. Maravilha, vamos agradecer muito. E seja Ai, super bem-vinda. É Muito muito bem-vinda. bom obrigada. isso, sabe? Esses ouvidos não tão contaminados abrem, Exatamente, né? exatamente, Mas tô exatamente. animada Como a também para gente. aprender com vocês aqui. Uhum. Que ótimo, meu bem, que bom. Fico feliz. A Denise tem uma parceira para descontaminar a nossa cabeça lacaniana. Ela tenta. Bom. A Denise não é da psicanálise, não? Você não é? Não, assim, né? Já tô não tão contaminada, mas um pouco, mas sou da tradução, sou tradutora. Ah, você fez letras? Fez. Isso, letras tradução. Ah, que legal, legal. E a Animada. Camila também não é da psicanálise. É, Ah, e ela também puxa para o outro lado. Eu acho que esse grupo plural é fundamental. Para mim é fundamental, é arejar minha cabeça. E essas Uhum. leituras que não são psicanalíticas, na verdade, elas contribuem a gente pensar um pouco melhor a psicanálise. É realmente uma ginástica que a gente faz para não ficar, né, no lacanês nosso de cada dia. Muito boa Bom, essa troca aqui mesmo. muito boa, adorei. A gente vai compartilhar no nosso canal, né, para que uma galera que não conseguiu estar participe também, possa até comentar. E muito obrigada, gente.